Ora, muito boa tarde ou boa noite, depende do lugar em que se encontram. São todos muito bem-vindos. Temos aqui alguns irmãos, já 12, o número dos apóstolos. Então, bem-vindos a todos, espero que estejam a ter uma boa semana. A minha está a ser muito agitada, mas graças a Deus está tudo bem. Vamos então para a nossa 20ª palestra, subordinada ao título O que é que o livro de Daniel tem para ensinar ao remanescente do tempo do fim? E penso que temos aprendido muitas coisas, não é? Já vimos que realmente ele tem muita coisa para nos ensinar, particularmente este capítulo 11 e 12. E, portanto, hoje vamos continuar a pesquisar, a aprofundar um pouquinho mais. Vamos fazer uma oração antes de começar, está bem? Curvemos as nossas cabeças. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, agradecemos, Senhor, porque o Senhor é tão bom para nós. A sua misericórdia constante, a sua graça, a intercessão de Jesus Cristo continuamente, a presença do seu Espírito. E nós lhe agradecemos, Pai, porque temos ainda esta oportunidade de, tão distante, geograficamente falando uns dos outros, mas perto, no mesmo propósito, no mesmo sentimento, no mesmo desejo. Suplicamos ao Pai que seja o seu bom Espírito, o nosso Mestre, que ele venha sobre nós com intensidade, com poder, para nos fazer compreender e para nos mostrar alguma coisa mais, para que nós possamos estar cada dia mais preparados para preparar outros, para que quando Jesus vier, cada vez maior número de pessoas esteja pronta. Obrigada pela sua bondade para conosco, obrigada porque o Senhor nos ouve e nos atende, não porque mereçamos, mas porque oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Ok, muito bem. Então nós tínhamos visto, é assim, há muitas coisas ainda, como eu vos disse, que nós não conhecemos, porque Deus vai dando luz a pouco e pouco, na medida em que nós vamos dela precisando. Mas tínhamos ficado no versículo 39, o que nos fez ver que realmente o rei do norte, ele vai usar de lisonja, ele vai usar de oferecimento de tipo um suborno, não é? Oferecimento de posições, de benefícios, obrigada, àqueles que forem contra o Santo Pacto. Portanto, já vemos aqui neste capítulo que o que está em causa, especificamente, a atuação do rei do norte, que nós sabemos ser o papado, mas não é só o papado. Portanto, nós estamos aqui já a falar de alguma coisa mais ampla, que é uma ideologia. A ideologia do rei do norte. Portanto, não é só o papado, podemos dizer que é toda a Babilónia, ou seja, todas as igrejas que têm a mesma crença. Não é verdade? Então, o rei do norte é uma ideologia que, sendo ou dita cristã, ela, por seu lado, ela quer colocar-se no lugar de Deus. Portanto, apesar de se dizer cristã, ela quer assumir o lugar de Cristo. E, portanto, o alvo dela é não só o santuário, mas especificamente alguma coisa do santuário, que é o Santo Pacto. E o que é o Santo Pacto? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Portanto, a atuação deste poder é contra os 10 mandamentos de Deus, de Cristo, apesar de se dizer cristã. Muito bem, mas depois temos o Rei do Sul. E o Rei do Sul é, podemos dizer, uma outra ideologia, que é uma ideologia contrária. Eu tinha-vos pedido que lessem o capítulo 11, não foi? Do Apocalipse. Isto porquê?
Porque o versículo 40 de Daniel 11, ele começa dizendo assim: ora, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele. Nós, adventistas, sabemos muito bem, conhecemos muito bem esta expressão, o fim do tempo. Quando é que se iniciou o fim do tempo? O Rei do Sul aí não é a Revolução Francesa? Já vamos ver, vamos devagarinho. Ou o ateísmo? O fim do tempo é quando? 1798. 1798, ou seja, terminou uma grande profecia que nós conhecíamos como sendo a profecia de quê? Das 2.300 tardes e manhãs. Não, de um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 1200 anos. 1260 anos, não é verdade? De supremacia papal. Aquele poder perseguidor do povo de Deus, uma ideologia tirânica, não é? Opressiva, que matou, torturou todos aqueles que queriam seguir a palavra de Deus conforme ela se encontra. E, portanto, em 1798 foi quando surge alguma coisa que provocou uma ferida mortal. E o sistema papal ficou como que em stand-by. 1798. E aí sim vou responder à Alice. Essa ferida foi-lhe dada por quem? Pela França. Revolução Francesa. Exatamente, pela França. Ora bem, é curioso que anos lá atrás tinha sido precisamente o papado que tinha sido levado à supremacia, à hegemonia pela França, por Clovis. Lembram-se? Sim. Alguns talvez não soubessem isto, não é? Mas foi um rei francês, Clovis, que exaltou e que facilitou o poder papal. Agora, o que é curioso é que é precisamente o mesmo poder, a França, que agora vai-lhe dar uma ferida mortal, vai-lhe provocar uma ferida mortal. E aqui nós podemos ver aquele versículo do Apocalipse que diz que aquele que matar à espada importa que seja morto. E muitas vezes nós dizemos que a espada significa a palavra de Deus, e é verdade em determinados contextos, mas a espada também pode significar poder civil. O poder civil. E foi exatamente isto que aconteceu, foi o poder civil que tinha servido para exaltar a igreja, mas que a igreja cresceu ao ponto de se fazer tirânica e punha e tirava os reis, inclusivamente franceses. Foi essa mesma que lhe deu a posição como é que é dizer, portanto, que a fez sobressair, foi esse mesmo poder que agora lhe dá o golpe. 1798, o fim do tempo. Então, o início do versículo 40 fala precisamente desse poder. E Apocalipse 11 também fala desse poder. E foi por isso que eu vos pedi que lessem o capítulo 11 do Apocalipse. Não sei se todos o fizeram. Como quase todos estão zangados comigo, porque ninguém me responde, só a Alice, então eu pressuponho que não terão visto isso. Bom, mas então vamos lá para Apocalipse capítulo 11. Estou a brincar, obviamente, até porque os cristãos não se zangam uns com os outros. Um cristão não se zanga. Pode falar, pode até discutir, mas zangar-se, fechar a cara, virar a cara, não. Amém. Muito bem. Então, vamos aqui ao capítulo 11, e este capítulo 11 não vamos estudá-lo todo, seria interessante, mas se não fugimos muito do assunto e nunca mais acabamos o capítulo 11, aliás, nós não vamos acabar o capítulo 11, irmãos, nunca.
Só daqui a algum tempo. Por quê? Porque ele ainda está em processo. Percebem? Nós estamos literalmente dentro do capítulo 11, entre os versículos 40 e 45. Ok, então vamos a Apocalipse, capítulo 11, e está a falar aqui de duas testemunhas. Não é verdade? Está a falar de duas testemunhas, que nós sabemos pelo Espírito de Profecia que são o Antigo e o Novo Testamento, porque elas dão testemunho de mim, disse Jesus, vós examinais as Escrituras, porque cuidaste de ter nelas a vida eterna e são elas que dão testemunho de mim. Portanto, as duas testemunhas são a Bíblia Sagrada. E depois diz assim, versículo 6, Apocalipse 11, versículo 6, elas têm poder para fechar o céu. O que é que isto quer dizer? Significa que as profecias que estão nas Escrituras, quando elas dizem que não iria chover por 3 anos e meio, fechar o céu, isso aconteceu. Portanto, elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. Isto é muito interessante. É muito interessante porque isto aqui remete-nos também para um período em que parece que não há chuva, ou seja, não há atuação do Espírito Santo. Parece que a terra está seca, não é? Parece que o Espírito Santo se retirou da terra, não há respostas às orações, parece que o poder do mal domina por todo o lado. Bom, ok, então vamos avançar. Para que não chova durante os dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Onde é que nós vimos isto? No Egito, não é verdade? Portanto, estamos a falar aqui de Egito, estamos a falar aqui do tempo de Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes quiserem. Portanto, estas duas testemunhas, que são a palavra de Deus, elas são extremamente poderosas. Quando existe uma profecia a dizer que vai acontecer uma destas coisas, podem ter a certeza que vai acontecer mesmo, porque estas duas testemunhas têm poder para isso. E depois diz assim no versículo 7, e quando acabarem o seu testemunho, isto é curioso, porquê? Porque havia profecias que faziam com que o tempo se estendesse até 1798. Então diz que quando acabarem o seu testemunho, sabemos agora que é 1798, ou seja, no fim dos 1260 anos, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e matará. Então, aqui é uma terceira besta. Nós conhecemos muito bem a besta que sobe do mar, do capítulo 13 do Apocalipse, certo? O que é essa besta que sobe do mar? Podem abrir os vossos micros. É o papado. Papado. Mas também conhecemos a besta que sobe da terra, também está em Apocalipse 13, a partir do versículo 11. Os Estados Unidos. Estados Unidos. Os Estados Unidos. Mas esta aqui não é nem uma coisa nem outra. É uma besta que sobe do abismo. Todas elas são instrumentos nas mãos de Satanás, todas elas. A que sobe do mar, a que sobe da terra e a que sobe do abismo. Então diz aqui que quando elas terminarem o seu testemunho, ou seja, no fim dos 1260 anos, diz que essa besta que sobe do abismo lhes faria guerra a quem? Às duas testemunhas, ou seja, à Bíblia Sagrada. E as vencerá e as matará. O que é que será essa besta que sobe do abismo? Seria o ateísmo? Exatamente. Seria uma ideologia que deitaria por terra e destruiria completamente o conceito judaico-cristão. Por isso é uma besta que sobe do abismo, ou seja, o abismo é um lugar onde estão demónios e que querem a todo custo, são forças sobrenaturais que querem derrotar completamente a noção da existência de um Criador, porque deitando por terra a noção de um Criador, logo deixa de haver o quê?
deixa de haver criaturas à semelhança de Deus, deixa de haver santuário, deixa de haver juízo, deixa de haver lei, portanto, sábado, morte, enfim, há uma série de ideologia, de doutrinas que são destruídas com esta ideologia ateia. Como é que nós sabemos isto? Bom, sabemos isto porque no Grande Conflito, no capítulo 15, e era isso também que eu pedia que abrissem, no capítulo 15, Ellen White, lá está a profetisa maravilhosa que Deus levantou para ajudar o seu povo a compreender estas coisas. Diz-nos isto, mas vamos avançar um pouquinho mais para o versículo 8. E jazerão os seus corpos na praça. Os corpos de quem? Das duas testemunhas. Jazerão na praça da grande cidade. Está a falar aqui também de uma cidade, que foi o berço desta besta que sobe do abismo, que espiritualmente, isto é importante, se chama Sodoma e Egito. Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Ora bem, vamos ficar por aqui e vamos ao grande conflito para trabalharmos um bocadinho esta questão desta besta que sobe do abismo. Então, no capítulo 15, como eu disse, não vamos ler tudo, eu vou ler no livro, eu penso que tinha aqui a página da aplicação, mas não tenho. Pronto, de qualquer forma, é neste capítulo, é neste livro, no capítulo 15, e diz o seguinte. Posso ler? Ou já tinha lido da outra vez? Não tinha ainda, pois não? Não. Ok. Isto é muito importante porque este capítulo todo, por exemplo, eu posso-vos já dar aqui uma indicação. Eu neste capítulo 15 do Grande Conflito, eu escrevi 42 meses. Porquê? Porque o título do capítulo é A Escritura Sagrada e a Revolução Francesa. Ou seja, as duas testemunhas e a Revolução Francesa. E eu pus 42 meses. Porquê? Porque vai explicar precisamente este período, 42 meses, ou 1260 dias, ou um tempo e metade de um tempo. Ok? Ora, vamos lá. Aqui no segundo parágrafo, diz o seguinte, no segundo parágrafo deste capítulo 15. Eu creio que alguns de vós estão a acompanhar no Grande Conflito, certo? Sim. Ora bem, muito bem. A guerra contra a Sagrada Escritura, prosseguida durante tantos séculos na França, culminou nas cenas da Revolução. Aquela terrível erupção foi apenas o resultado legítimo, irmãos, isto é muito importante, o resultado legítimo da supressão da Escritura por parte de Roma. O que é que Roma fez durante aqueles 1260 anos? Pura e simplesmente tirou as Escrituras, tirou as testemunhas. E o que é que isso provocou? Provocou duas coisas. Primeiro, um espírito absolutamente diabólico, de tirania, de opressão, de crueldade, e provocou também, começou a levedar-se um espírito de ateísmo. Porquê? Porque as pessoas que foram vítimas desse poder tirânico, elas, a única referência que elas tinham de quem era Deus, de quem era Cristo, era o quê? Era a igreja que se dizia cristã. Ora, se a igreja, que por excelência se dizia cristã, fazia aquilo que aquela igreja fazia, punha pessoas na masmorra, torturava-as até à morte, ensinava de um Deus que mantinha as pessoas a arder no fogo do inferno eternamente, de que crianças que nascessem sem passar pelo batismo não tinham hipótese nenhuma de salvação. Este espírito criou nas pessoas o que é uma revolta contra esse Deus e, por sua vez, contra a igreja que o representava na terra.
Percebem? Então foi-se desenvolvendo uma aversão ao cristianismo e a Deus. Ou seja, as pessoas começaram a pensar assim: se Deus é isto, eu não quero Deus para nada. Não é possível isto acontecer. Deus não existe Deus para ser cruel desta forma. Esta foi a imagem de Deus que a Igreja Cristã transmitiu durante tantos anos. Irmãos, vamos só fazer aqui um parênteses. Nós hoje também nos dizemos ser o povo de Deus. Agora a pergunta é: que Deus estamos nós a transmitir? Que caráter estamos nós a revelar? Um Deus hipócrita, mentiroso, vaidoso, presunçoso, castigador, indiferente ao nosso sofrimento, exigente? É que se nós formos isso tudo, é essa imagem de Deus que nós estamos a passar para o mundo. E foi exatamente isso que a Igreja dita cristã transmitiu a imagem de um Cristo que não é o nosso Cristo. E isto provocou nas pessoas uma revolta tão grande que não queriam Deus, queriam enterrar esse Deus. Vamos continuar. Apresentou ao mundo o mais flagrante exemplo de execução dos princípios papais, exemplo dos resultados que por mais de 1000 anos o ensino da Igreja de Roma estivera a avisar. A supressão das escrituras durante o período da supremacia papal foi predita pelos profetas, e o revelador, o apóstolo João, indica também os terríveis resultados que deveriam sobreviver, especialmente à França, ou melhor, deveriam sobrevir, especialmente à França, pelo domínio do homem do pecado. Disse o anjo do Senhor: pisarão a santa cidade por 42 meses. Isto encontra-se em Apocalipse 11, versículo 2. Pisarão a santa cidade por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. O que é que significa? Parecia que não existe, que o Espírito Santo se tinha afastado da terra. Tal eram as trevas que a Igreja tinha provocado ao retirar e proibir as escrituras ao povo. E quando acabarem o seu testemunho, já lemos há pouco este verso, que é o verso 7, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado, estes 2 profetas, estamos a falar aqui das 2 testemunhas, tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, cá está, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. Estão a ver aqui? Há aqui um período de um tempo e metade de um tempo, que são 3 anos e meio proféticos, em que a Igreja esteve como que vestida de saco. Podemos dizer que ela esteve morta, literalmente morta. Mas ao fim desse período, o que é que estava profetizado? Que o Espírito voltaria a entrar nela. E a Igreja reviveria. Estão a perceber? Continuando. Tudo isto está aqui no capítulo 11, do versículo 2 ao 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram sobre os seus pés e caiu grande temor sobre os que os viram. Agora reparem aqui, os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer a opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 da nossa era e terminariam, portanto, em 1798.
nessa ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa, que morreu no exílio. Embora a seguir fosse eleito o novo Papa, a hierarquia papal nunca pôde desde então exercer o poder que antes possuíra. Ou seja, ela levou um golpe, uma ferida mortal. Um pouquinho mais à frente, portanto, 3 parágrafos mais à frente, diz assim: profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Reparem que o Espírito de Profecia está-nos a esclarecer quase frase por frase. Já repararam? Ela já explicou aqui o que eram as 2 testemunhas e também explicou o que é que significava o fim desse período. Agora vai dizer: durante a maior parte deste período, as testemunhas de Deus permaneceram em estado de obscuridade. Não é verdade? Durante aqueles 1260 anos, praticamente os cristãos, coitados, eles viviam aonde? Nas catacumbas. Não sei se algum de vós já foi a Roma e visitou as catacumbas, existem imensas. Aquilo é uma coisa terrível. Foi lá que gerações viveram debaixo de terra, perseguidos, era ali que faziam os seus cultos, era ali que tinham os seus filhos, era ali que eram sepultados, tudo debaixo de terra, como se fossem toupeiras. O poder papal procurava ocultar do povo a palavra da verdade e colocar diante deles testemunhas falsas para contradizer o testemunho daquelas. Quando a Bíblia foi proscrita pela autoridade religiosa e secular, quando o seu testemunho foi pervertido, fazendo homens e demónios todos os esforços para descobrir como desviar da mesma o espírito do povo, quando os que ousavam proclamar as suas sagradas verdades eram acusados, traídos, torturados, sepultados nas celas das masmorras, martirizados por sua fé ou obrigados a fugir para a fortaleza das montanhas e para as covas e cavernas da terra, então profetizavam as fiéis testemunhas vestidas de saco. Estão a perceber o que é que Deus quer dizer com isto? A Bíblia continuava com a profecia em andamento, exatamente como ela disse. Agora vamos dar um saltinho para 1, 2, 3 parágrafos mais à frente. Quando acabarem, ou seja, estiverem acabando o seu testemunho, estamos a falar das 2 testemunhas do versículo 7, de Apocalipse 11, o período em que as 2 testemunhas deveriam profetizar vestidas de saco finalizou-se em 1798. Irmãos, como é que nós iríamos compreender Apocalipse 11 se nós não tivéssemos o espírito de profecia? Iríamos? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Continuando, aproximando-se elas do termo da sua obra em obscuridade, ou seja, aproximando-se de 1798, deveria fazer guerra contra elas o poder apresentado pela besta que sobe do abismo. Agora é que vamos descobrir quem é esta besta. Em muitas das nações da Europa, os poderes que governaram na Igreja e no Estado foram, durante séculos, dirigidos por Satanás por intermédio do papado. Isso nós sabemos pela história. Aqui, porém, se faz referência a uma nova manifestação do poder satânico. Estão a perceber, irmãos? É certo que Satanás, ele é que movimentou todas as nações durante este período, sem dúvida, mas nesta altura, aproximando-nos de 1798, uma nova manifestação do poder satânico. E é mesmo assim. A política de Roma, sob profissão de reverência para com a Bíblia, consistiu em conservá-la encerrada numa língua desconhecida. Qual era a língua? Latim. Latim, ocultando-a do povo. Sob o seu domínio, as testemunhas profetizaram vestidas de saco, mas um outro poder, a besta do abismo, deveria surgir para fazer guerra aberta e declarada contra a palavra de Deus. Estão a acompanhar-me?
Não sei se me estão a acompanhar. Muito bem. Agora reparem este parágrafo, daqui para a frente é muito importante. A grande cidade em cujas ruas as testemunhas foram mortas, lemos há pouco, não é? Apocalipse 11, no versículo 8. Então, a grande cidade em cujas ruas as testemunhas foram mortas e onde os seus corpos jazeram é espiritualmente o Egito. De todas as nações apresentadas na história bíblica, de todas as nações, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. E vocês vão ver como é que isto aconteceu. É que não foi só um grupo de revolucionários. Já vamos ver. Nenhum monarca já se aventurou a rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que fez o rei do Egito. Quando em nome do Senhor a mensagem lhe fora levada por Moisés, Faraó orgulhosamente respondeu: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Isto é o quê? O que é que está escrito aí? Ateísmo. Isto é ateísmo. E a nação representada pelo Egito daria expressão a uma negação idêntica às exigências do Deus vivo e manifestaria idêntico espírito de crueldade e desafio. Portanto, já não estamos a falar do que aconteceu com o povo de Deus lá no tempo de Moisés, mas agora estamos a falar do Egito moderno, que é o mesmo espírito. E não só. Agora, também falava que era Sodoma, lembram-se? Então, a corrupção de Sodoma, na violação da lei de Deus, manifestou-se especialmente na licenciosidade. E este pecado também deveria ser característica preeminente da nação que cumpriria as especificações deste texto. Qual texto? Apocalipse 11, do 2 ao 11. Segundo as palavras do profeta, pois, um pouco antes do ano de 1798, um poder de origem e caráter satânico se levantaria para fazer guerra à Sagrada Escritura. E na terra em que o testemunho das duas testemunhas de Deus deveria assim ser silenciado, manifestar-se-ia o ateísmo de Faraó e a licenciosidade de Sodoma. Percebem? Por isso é que em Apocalipse 11, 8, diz que jazerão os seus corpos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Esta profecia teve exatíssimo, é curioso o adjetivo, exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. Impressionante. E porquê? Os irmãos vão ver porquê. Agora diz, durante a Revolução, em 1793, o mundo, pela primeira vez, ouviu uma assembleia de homens nascidos e educados na civilização e assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias, ouviram eles levantar a voz em coro para negar a mais solene verdade que a alma do homem recebe e renunciar unanimemente, irmãos, aqui está o porquê de ser a besta que sobe do abismo. Renunciar unanimemente à crença na divindade e culto à mesma. A França é a única, irmãos, a única nação do mundo relativamente à qual se conserva registro autêntico de que como nação se levantou em aberta rebelião contra o autor do universo.
profusão de blasfemos, profusão de incrédulos, tem havido e ainda continua a haver na Inglaterra, Alemanha, Espanha e outras terras, mas a França fica à parte na história universal como o único Estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, e aqui é que está a questão, declarou não haver Deus. Reparem que isto é um Estado, é um Estado, é um poder político declarando não há Deus, em Assembleia Legislativa. Portanto, isto é uma coisa inédita. E em cuja capital a população inteira e vasta maioria em toda a parte, mulheres assim como homens, dançaram e cantaram com alegria ao ouvirem esta declaração: não há Deus. A França também apresentou a característica que mais distinguiu Sodoma. Durante o período revolucionário, mostrou-se um estado de rebaixamento moral e corrupção semelhante ao que trouxera destruição às cidades da planície. E o historiador apresenta juntamente o ateísmo e a licenciosidade da França, conforme nos dá a profecia. Ligada intimamente a estas leis que afetam a religião, estava a que reduzia a união pelo casamento, o mais sagrado ajuste que seres humanos podem formar, cuja indissolubilidade contribui da maneira mais eficaz para a consolidação da sociedade. Eles reduziram o casamento à condição de mero contrato civil. O que é que nós hoje ouvimos tantas pessoas dizer que é o casamento? É exatamente isto. Então estão a ver que o espírito do ateísmo da Revolução Francesa continua até hoje. Hoje as pessoas dizem de boca cheia: o casamento, não, o casamento é apenas um contrato. E por isso o espírito que nós vivemos hoje é um espírito de que não vale a pena casar. Podemos viver juntos. Que espírito é este? De onde é que veio isso, irmãos? Da Bíblia não foi. Foi precisamente do espírito desta besta que subiu do abismo. Nós às vezes não fazemos ligação do pensamento que hoje nós presenciamos, não é? E que é tão comum e está tão disseminado. De onde é que ele partiu? Qual foi a sua origem? Qual foi o berço destes pensamentos todos? Revolução Francesa, ateísmo. E continua. À condição de mero contrato civil de caráter transitório, em que quaisquer duas pessoas poderiam empenhar-se e que à vontade poderiam desfazer. O que é que nós encontramos hoje? Não é este o pensamento? O casamento para sempre, nem pensar. Não é o que as pessoas dizem? É apenas um contrato. Então, irmãos, este espírito desta besta que sobe do abismo é o quê? É o rei do sul. É o rei do sul. Então temos aqui duas grandes ideologias em oposição. Durante aqueles 1260 tínhamos o rei do norte, que é uma ideologia dita cristã, que podemos à partida pensar que nós nos identificamos mais com ela, porque, enfim, até ali dá-se escrito a Bíblia, até se cantam hinos de louvor a Deus, etc. Mas é uma ideologia que procura sentar-se no lugar de Deus, querendo parecer Deus. E que determina quem é que vai para o céu e quem é que vai para o inferno. E mais, e diz, e prega um outro evangelho, que é diferente daquele que as escrituras pregam. Porquê? Entre outras coisas, diz que o dia do Senhor, que é o domingo, quando a Bíblia diz que é o sábado, e também diz que o homem, a alma, é imortal. Como é que ela diz isto? São tudo ensinamentos do Rei do Norte.
Como é que ela diz isto? Muito simples. Depois posso dar resposta à questão que estão a colocar agora aqui no bate-papo. Como é que ela ensina isto? Porque quando ela diz que a alma é imortal, ora, se ela é imortal significa que ela não morre. Se ela não morre, ela tem que estar viva em algum sítio. Ou ela está viva no céu, ou ela está viva no inferno, a arder, a arder, a arder, a arder eternamente e nunca morre, porque ela é imortal, ou ela está viva no purgatório à espera de passar para o céu. Estão a ver? Portanto, esta doutrina da alma ser imortal é uma doutrina, quando a própria Bíblia nos diz que apenas um é imortal. Querem ver onde é que isso se encontra? E nós precisamos de conhecer estes textos, irmãos. Porquê? Porque vamos precisar de mostrá-los às pessoas. Vamos aqui a Timóteo. Salvo erro, é 2 de Timóteo, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo... A partir do versículo 14. Diz assim... ou 13, para vermos o contexto. Diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Jesus Cristo, que perante Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, exorto-te a que guardes este mandamento sem mácula e irrepreensível até à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Jesus Cristo, no tempo próprio, manifestará, o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que possui o quê? Ele só, a imortalidade. 2 Timóteo 6 não existe. Foi 6 que ela falou? É 1 Timóteo, desculpem. Obrigada. É 1 Timóteo 6. Obrigada, Dirceu. Então, o que é que diz aqui? Jesus, Deus, é o único que possui ele só a imortalidade. Então, quando esta ideologia diz que o homem é imortal, porque se ele está no céu, é imortal. Se está no inferno, também não morre. Se está no purgatório, tampouco, está contrariando, literalmente, chamando Deus de mentiroso. Quando a Bíblia diz, em Ezequiel, capítulo 18, rapidinho, vamos dar um saltinho em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, vamos ver se a alma é ou não é imortal. Ezequiel 18, 4. Um de vocês quer ler, por favor. Manuel. Eis que todas as almas são minhas. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Morre ou não morre? Morre. Morre. Uhum. Portanto, estão a ver, esta é uma das tais doutrinas que esta ideologia ensina. Nós identificamos-nos com isto? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Esta e outras doutrinas, como por exemplo aquela da intercessão dos santos. Temos apenas um intercessor, Jesus Cristo, um advogado, para com o Pai, Jesus Cristo justo. Portanto, são muitas as doutrinas que contrariam as Sagradas Escrituras. Esta é a ideologia do Rei do Norte, com o qual nós não nos identificamos. Agora, qual é a ideologia do Rei do Sul? É o oposto. Não há Deus. Não há Deus. E, portanto, não havendo Deus, o que é que nos sobra? Já agora vou dizer-vos uma coisa. Sabem que nós temos muito valor, nós seres humanos. Olá, Nelinho, bem-vindo. Nós temos muito valor, irmãos, todos nós, muito valor. Por vezes, nós nos damos a nós mesmos menos valor do que o próprio Criador nos dá. É impressionante.
Nós temos muito valor. Porquê? Porque fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Só que, escutem isto que eu vos vou dizer, nesta ideologia do Rei do Sul, desenvolveram-se algumas nuances, entre elas o marxismo-leninismo, o feminismo, o espiritismo, o ateísmo, e desenvolveu-se outra coisa, o evolucionismo. E o que é que diz o evolucionismo? Agora pegando, não vou pegar nelas todas, mas o que é que diz o evolucionismo? O evolucionismo não dá valor nenhum ao ser humano. Ele veio lá de um caldo, de uma massa, de uma ameba, de uma coisa qualquer. Não tem valor. O que é que tem valor? Porque este pensamento evolucionista diz o seguinte, agora escutem isto. O que tem valor é a terra, porque tudo depende da terra. O ser humano veio da terra e volta para a terra. As árvores nascem da terra. O ar, a água, tudo é da terra. Então o que é que tem valor? É a terra. A terra, segundo este pensamento evolucionista, a terra é um elemento, é um organismo vivo, que batizaram-na de Gaia. Batizaram-na de Gaia. E, portanto, é a terra que temos que preservar e salvar. O ser humano nasce e morre, não tem problema nenhum. E não tem valor nenhum. Ao desvalorizar o ser humano, o que é que estão a desvalorizar? Aquele que o criou. E por quem Jesus Cristo morreu. E este pensamento, irmãos, foi desenvolvido por vários homens, mas um deles muito famoso, que é eu penso que ele já terá falecido, ele já estava reformado aqui há uns anos, que é o cientista James Lovelock. Não sei se ouviram falar dele. James Lovelock foi o que deu grande impulso à teoria de Gaia. Essa teoria, que foi precisamente, e isto é incrível, porque reparem, foi apresentada pelo Rei do Norte, agora no Sínodo da Amazónia. Os irmãos estão a perceber? Então nós temos aqui o Rei do Norte a salientar a ideologia do Rei do Sul. Por acaso estão ao corrente do que é que aconteceu no Sínodo da Amazónia? Nós muitas vezes, nós cristãos por vezes só nos concentramos na Bíblia, mas esquecemos que a Bíblia tem o seu cumprimento no mundo cá fora, na política, na economia, na religião, na ecologia, etc. O Sínodo da Amazónia foi uma coisa tremenda, ao ponto de ser levado para dentro do Vaticano e ser feita uma grande festa em honra da Machabamba. Ouviram falar disto? Os povos indígenas da Amazónia, adoradores da terra, da natureza, da deusa Gaia, levados para dentro do Vaticano. E isto provocou pronto, não devia estar a dizer isto, mas enfim, pronto, provocou um tremor de terra dentro da Igreja Católica, ao ponto de se desenvolver um movimento contra o Papa Francisco, dizendo que ele é o anticristo, que veio enviado de Satanás para destruir a Igreja. Estamos em cima do tempo, não é verdade? Estamos em cima do tempo, obrigada. Irmãos, sim. Aqui diz, eu encontrei Sínodo para a Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. Tá bem? Uma ecologia integral, exatamente. Se colocarem um bocadinho ao corrente do que é que foi este Sínodo da Amazónia, os irmãos vão se perceber que é o Rei do Norte que vem
salientar e elevar e dar força à ideologia do Rei do Sul. Por incrível que pareça. Ok, como viram, nós não saímos aqui do princípio do versículo 40. Eu às vezes fico a pensar que me detenho muito em certas coisas, mas para mim, acho que são importantes para nós compreendermos o que é que está aqui em jogo, porque, infelizmente, isto não é muito falado, ou será que é? Não. Não é muito falado, e creio que nós precisamos ter este entendimento para compreendermos. Ok, eu sei que estamos já no final do tempo, mas vou só concluir aqui o versículo 40 de Daniel 11. Ora, no fim do tempo, o Rei do Sul lutará com ele. Isto foi a Revolução Francesa, 1798. Ok, então quem é que prevaleceu? Qual foi a ideologia que prevaleceu? Rei do Sul. O feminismo, o ateísmo, o feminismo, o evolucionismo, o espiritismo, inclusivamente a ideologia de género, vem daí por arrasto. Percebem? E depois diz, e o Rei do Norte virá com turbilhão contra ele. Então, onde é que nós nos encontramos? Irmãos, encontramos precisamente aqui. O que é que poderemos esperar no futuro? Esta investida do Rei do Norte contra o Rei do Sul como um turbilhão. E depois diz, portanto, virá como turbilhão contra ele, com carros e cavaleiros e com muitos navios, e entrará nos países e os inundará. Cá temos outra vez uma inundação, ou seja, perseguição, e passará para diante. O que é que isto nos diz? Carros, cavaleiros e muitos navios. Poder militar. Poder militar. Irmãos, eu não sei se eu estou a interpretar corretamente, porque ainda não aconteceu isto, portanto, tudo isto ainda está para acontecer. Mas o que a mim me leva a pensar é que podemos ter, e eu repito, eu não estou a afirmar, mas eu sou livre para pensar que perante o versículo 40 estamos na iminência do quê? Uma guerra civil. De uma guerra. Não propriamente civil, mas uma guerra mundial. Uma guerra mundial. De quê? De ideologias. Ok, enquanto o Rei do Norte está a lutar contra o Rei do Sul e o Sul contra o Norte, ou seja, a ideologia dita cristã contra a ideologia ateísta, comunista, marxista, leninista, o povo de Deus até está calmo e tranquilo. O problema é que eles vão se unir. E quando eles se unirem, quem é que será o inimigo comum? O povo. Nós, o povo de Deus. O povo de Deus, que neste momento está confortavelmente sentado nas suas salas de estar, vendo vídeos, frequentando igreja, assistindo a palestras por internet, quando o mundo precisa de ser advertido. Ou seja, parece-me que a igreja está confortavelmente dormindo. Novamente sem poder, morta, sem a água, sem o fôlego, um vale de ossos secos, sequíssimos. Irmãos, é assim que eu me vejo, é assim que eu vejo a igreja. Um vale de ossos secos. Falta-lhe o quê? Ezequiel diz que falta-lhe o quê? O Espírito. O Espírito. Mas a promessa e o que me dá alento é a confiança de que Deus vai de novo soprar o seu Espírito sobre a sua igreja. E ela vai tornar-se o quê? Um exército. Um exército.
Bom, vimos apenas um versículo. Se Deus quiser, no sábado veremos mais. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, ansiamos, Senhor, ansiamos o momento em que o Senhor vai novamente soprar o seu bom espírito sobre o seu povo. Eu desejo fazer parte desse exército, Senhor. Dê-me condições para isso, a mim e aos meus irmãos. Envie com todo o poder o seu bom espírito. Ajude-nos, ó Senhor, neste tempo em que parece que a igreja está vestida de saco, a buscarmos o poder do seu espírito, o azeite, a enchermos não só as nossas lâmpadas, mas particularmente as nossas vasilhas, as reservas de azeite, e a não nos deixarmos levar pela indiferença, pelo descuido, pelas distrações. Por favor, Pai, desperta o seu povo. Amém. Que nos tornemos um exército de tal maneira forte, capaz de combater o rei do norte e o rei do sul, até à vinda de Jesus. É o que lhe suplicamos em seu santo nome. Amém. 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 Meus irmãos, digam-me alguma coisa. O que... Sobre a morte da Bíblia, a queima da Bíblia na França. Sim, sim. Está gravando ainda. Tá gravando ainda. Graça ou Emanuel